Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo 6, versículo 53. E eu também vou ler uma parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 34. Vou deixar aberto aqui nos dois, porque Marcos é um pouco mais completo do que a passagem de Mateus, mas eu vou usar um pedacinho aqui para completar Marcos. É uma palavra bem curtinha, uma palavra bem edificante, é uma belezinha de palavra essa. Então conta aqui que Jesus estava indo para Genezaré. Foi nesse mesmo lago de Genezaré que teve aquela pesca miraculosa, né? Que Jesus mandou Pedro ir para o meio do mar. E ali teve uma grande pesca. Antes, Jesus já tinha multiplicado os pães, já tinha andado sobre o mar. Jesus já era um homem muito conhecido aí. E Genezaré é uma cidade que fica entre Cafarnaum e Magdala. Maria Madalena era de Magdala, por isso que fala Maria Madalena. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas nessa época as pessoas não tinham sobrenomes. Nenhuma delas tinha sobrenomes. A sobrenome é algo até não é recente, mas nessa época eles não tinham sobrenomes. Quando a gente fala assim, Jesus, a gente reporta ou ao lugar de onde ele vinha, ou ele era filho de alguém, ou mesmo a região. No caso, Maria Madalena era de Magdala. Se vocês perceberem, falavam Jesus, o filho do carpinteiro, ou então Jesus, filho de José. José de Arimateia. Arimateia era uma vila que chamava Arimateia. Davi, filho de Jessé. Então, era todos isso, eles, Simão, o judeu, ou então Simão, o zelote, porque era do partido dos zelotes. Então, eles não tinham sobrenomes. As características deles, eles se distinguiam entre si, da onde eles eram, quem eram os pais, qual era a profissão, a localização. Sobrenome eles não tinham. Qual era o sobrenome de Jesus? A gente fala o quê? Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus de Belém. A gente não fala Jesus tal. A gente não fala, porque não tinha. Então ele estava indo aqui para a região de Genezaré. Genezaré era uma cidade pequena, uma cidadezinha pequenininha. Era uma cidade que ela tinha um clima muito agradável, porque tinha muita plantação em Genezaré e tinha muitas árvores. Então ela tinha um clima gostoso, um clima assim bem agradável, era como se fosse assim um oásis ali, era um clima muito gostosa a cidade. E Jesus vai ali para Genezaré, e Genezaré tinha um monte de pessoas doentes, um monte de gente doente. E quando a gente olha assim na Bíblia, né, que fala que Jesus curou muitos doentes, purificou leproso, fez cego enxergar, fez o mudo falar, fez o surdo ouvir, fez o coxo andar, pessoas que tinham os membros retorcidos, endireitou. É tanto que Isaías fala isso, né? Que o nosso Salvador vai fazer todas essas coisas, fazer o surdo ouvir, vai fazer o mudo falar, vai fazer o cego enxergar, vai purificar o leproso, vai fazer o manco andar ou o coxo andar, vai fazer grandes milagres, grandes manifestações sobrenaturais nessa terra. Isaías fala isso, e quando a gente vê Jesus entrando na vila de Genezaré, a gente vê que apareceram um monte de pessoas doentes. E, gente, isso a gente fala assim, mas foi naquela época que acontecia isso? Foi naquela época que aconteceu isso. Mas se acontecesse isso hoje, não ia ser diferente, porque, gente, como existe pessoas doentes? Às vezes a gente não está na nossa casa, mas é difícil uma pessoa não conhecer 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que estão precisando de uma cura. Eu conheço vários aí que a gente recebe oração via WhatsApp, a gente ouve as orações, os pedidos de orações, e a gente vê quantas pessoas enfermas, tem pessoas que a gente nem põe na lista, deixa para pôr na próxima, para a gente não ficar falando muito nomes quando vai para o rádio.
Porque são muitas pessoas que estão precisando de oração. Você imagina aparecer um homem, Jesus vem aqui e vou estar curando, Jesus cura, Jesus tem esse poder, porque tem uma centelha divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma centelha divina ali que tem o poder de cura. Imagina, as pessoas todas vão atrás disso, porque existe muita enfermidade. As enfermidades naquela época, talvez hoje o homem curaria. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Hoje, talvez curaria uma pessoa que com o braço retorcido. Talvez hoje, com muita fisioterapia, algumas cirurgias, o homem curaria. Mas naquela época, não. Naquela época era um verdadeiro milagre que aconteceu. Então aqui em em Mateus, capítulo 14, 34, está escrito assim, ó. Então, estando já do outro lado, chegando à terra de Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a todas as circunvizinhanças e trouxeram todos os enfermos. Esses homens aqui avisaram a todas as vilas, a todos os lugares, todos os povoados de Genezaré, que Jesus estava portando ali, que estava descendo ali, era Jesus. É tipo assim, vocês estão com a oportunidade de ir lá, Jesus está aqui. Esses homens aqui que avisaram as pessoas enfermas para trazer, avisaram quem conhecia o enfermo para trazer para Jesus. Então, quando a gente chega aqui em Marcos, já tem um monte de gente, porque aqueles homens lá de Mateus já estavam pedindo para chamar. Aí, olha, aqui vem em Marcos. Marcos, eu estou no capítulo 6, versículo 53. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. O povo já estava lá, um monte de gente já reconheceu Jesus. E, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que eles estavam. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. O poder de Jesus era tão grande, existia tanto poder em Jesus Cristo, que até a orla da roupa dele curava. E a gente vê isso no Evangelho, nos outros evangelhos, quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, vocês lembram aí a mulher que tinha um fluxo de sangue por muitos anos, ela sofreu com fluxo de sangue, ela tinha gastado todas as suas economias e nenhum médico foi capaz de curar. E ela entrou no meio da multidão, ela não podia, porque pelas leis cerimoniais, uma pessoa que estivesse com fluxo de sangue não podia ficar no meio das multidões, porque ela era considerada uma mulher impura. Então, ela não podia tocar em ninguém e ninguém podia tocar nela. Com certeza, essa mulher já não tinha uma vida social, já estava à margem da sociedade e talvez ela não tinha uma vida familiar também, porque os familiares também não podiam tocar nela, da mesma forma que ela não podia tocar nos familiares, para eles não se tornarem impuros. E ela tocou na orla, ela não tocou em Jesus, mas ela tocou na orla de Jesus. Olha o cuidado que ela teve. E dali saiu virtude, e Jesus sentiu dali sair virtude e curou aquela mulher. Você vê que uma multidão oprimia Jesus, uma multidão de gente está ali perto, ali perto, ali perto, mas uma pessoa tocou Jesus diferente. Às vezes tem muita pessoa perto de Jesus, muita pessoa perto de Jesus, mas às vezes um ou dois ou três que toca Jesus de uma forma diferente. 3, 4, 5 que mostra realmente a fé em Jesus. Presta atenção nisso, que às vezes tem muita gente, mas que tem fé mesmo em Jesus, nem sempre são todos aqueles que estão ali, são poucos. Da mesma forma o leproso, ele entrou, foi ali e pediu para Jesus que Jesus curasse, ele também não podia estar ali. E Jesus, com a sua misericórdia, tocou no leproso e curou o leproso. Eu quero mostrar aqui nesse texto, amados, a proximidade de Jesus com as pessoas e a misericórdia que Jesus tinha com as pessoas. Tinha não, tem, porque se você pedir hoje, Jesus vai te atender. Você veja que as pessoas colocavam os leitos nas praças, as pessoas, olha, onde quer que ele entrasse, Jesus entrava nas aldeias, na cidade, nos campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, quantos eles que tocavam na veste, saíam
curados. Olha a proximidade de Jesus com as pessoas que eram menos privilegiadas, que estavam à margem da sociedade, porque eram pessoas doentes. E as pessoas doentes, geralmente, nessa época, ficavam à margem da sociedade. Muitas doenças, eles excluíam essas pessoas, eles deixavam essas pessoas de lado. E Jesus vai até eles. Jesus foi naquela vila porque sabia que ali existiam pessoas que precisavam dele, que precisavam do milagre que ele tinha ali para oferecer, e ele se faz presente no meio das pessoas. Ele é uma pessoa, como se diz assim, uma pessoa que tem acessibilidade, as pessoas conseguem ter acesso às pessoas. E hoje a gente vê no nosso meio, eu vejo isso no mundo, na verdade no mundo, mas no nosso meio eu fico triste quando eu percebo isso, que às vezes as pessoas, elas são tão cheias de não me toque, são cheias de não. Olha, uma vez eu estava numa igreja, primeira igreja que eu congreguei, ia haver uma festa, um louvor, e estava chamando alguns cantores até conhecidos para cantar na nossa igreja. Mas, gente, teve alguns cantores que pediram tanta coisa. Eu quero que seja assim, eu quero estar num lugar tal, nesse hotel, com essas condições, eu vou chegar nessa hora, com algumas horas de atraso, eu quero que onde eu esteja tenha essa fruta, tenha essa água, tenha isso, tenha toalhas. Exigiam tanta coisa para tocar para o Senhor. Eu fiquei pensando, gente, será que está tocando para o Senhor? Hein? Será que já não está virando estrela? Vamos prestar atenção, será que já não está virando uma estrelinha? O ego já não super, né? Será que aquilo lá já não é para massagear o ego da pessoa? Será que está cantando louvor para levar a pessoa a Cristo? Ou está querendo que a pessoa olhe para ela? E isso vai além. Quantos pregadores também? Será que já não estão virando estrelinhas? Será que não estão, nesse eu vou, nesse eu não vou, nesse eu vou, nesse eu não vou? Será que já não estão olhando aí as condições melhores, as igrejas maiores, a que dão mais lucro? Vamos pensar bem no que está acontecendo ao nosso redor, porque Jesus, ele tinha acessibilidade a todos, ele queria curar a todos, ele não escolhia classe social, ele não escolhia se você tem, se você não tem. Amados, Deus, quando olha para a gente, ele não olha a nossa conta bancária, ele não olha a nossa casa, ele não olha a roupa que a gente veste, ele não olha nada disso. Quando ele olha para a gente, ele vê os filhos dele. E os filhos dele não têm diferença nenhuma. Não vai ser a sua conta bancária, o que você veste, a sua casa, que vai fazer diferença para Deus. Porque Deus não olha da forma que o homem olha, graças, né? Deus olha o coração. Deus olha o coração. E a gente vê aqui Cristo, com todo o poder e autoridade que ele tinha, ele estava ali no meio dos doentes. Gente, é difícil lidar com pessoa doente. Muitas pessoas que trabalham em hospitais, que trabalham em hospitais que curam, que tratam de pessoas com câncer, a gente tem aqui Boldrini aqui perto da gente, que tratam as pessoas com queimaduras. Elas carregam ali uma coisa assim muito... Porque é difícil lidar com pessoa doente. Às vezes ela fica mal-humorada, ela sente dor e ela quer alívio naquela dor, ela quer alívio naquela doença. O amanhã é muito incerto. A pessoa que trata de câncer, o amanhã é muito... Não sei o que vai acontecer amanhã. Elas ficam nervosas, elas ficam irritadas. E às vezes as pessoas que trabalham nessas áreas, muitas precisam buscar ajuda psicológica para aprender a lidar com aquelas situações, porque senão leva para casa aquele problema e em casa, distribui em casa aquele problemão todo. Porque a pessoa se envolve emocionalmente. Nós somos seres humanos, a gente acaba se envolvendo. E você vê Jesus aqui, olha, ele vai diretamente naquelas pessoas doentes. Como que é lindo isso em Jesus, como é maravilhoso isso em Jesus. Como a gente pode ter acesso ao Pai dessa forma e as pessoas não usam isso. Vou te dar um exemplo. Tenta marcar uma reunião com seu patrão hoje. Tenta marcar uma reunião com uma pessoa que está hierarquicamente, né? Numa hierarquia acima de você. Você não consegue marcar essa reunião assim. Agora pense quando você quer falar com Jesus,
que é dono de tudo, inclusive desse seu patrão, do presidente, acima de tudo, que é dono de todas as coisas, que é dono do ouro da prata. Quando você quer falar com ele, você ajoelha, você já fala com ele na hora. A gente tem mais acesso a Jesus do que as próprias pessoas que estão nessa terra, que não tem diferença com a gente, que vai morrer igual a gente, que tem não tem um corpo diferente do nosso. A gente tem mais acesso a Jesus. Eu fico perguntando, fico pensando às vezes, né? Às vezes eu penso nisso. Eu falo, gente, se Jesus vier hoje, que lugar que ele iria visitar? Será que ele ia nas nossas igrejas? Nas igrejas que a gente frequenta? Será que ele ia participar? Ou será que ele ia lá na Cracolândia? Será que ele ia lá nos presídios? Será que eles iam na rua? Jesus ia na rua conversar com essas pessoas de rua, pessoas que estão doentes, pessoas que estão aí fadadas ao vício? Nesses hospitais, esses leitos que estão cheios de pessoas doentes, esses centros que cuidam de pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, essas coisas, esses tratamentos difíceis. Será que não era nesse lugar que Jesus ia? Às vezes a gente fica pensando, né? Eu estou na igreja, Jesus viria aqui. E às vezes não. Acredito que Jesus ia para essas pessoas, porque quando ele veio para essas pessoas. Ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele veio para as pessoas que mais precisavam dele. E eu tenho certeza que ele viria para essas pessoas, para trazer a salvação para essas pessoas. E é lindo saber disso, é lindo saber que a gente tem acesso ao nosso Pai, acesso àquele que nos salvou. Ajoelhe e peça para ele, porque você veja o tanto de pessoas aqui que ele curou. Foi a Bíblia, né? Todos os evangelhos, todos, com exceção de João, que mostra menos cura, mas todos eles é cheio de cura, cheio de libertação. Ele veio para trazer o reino de Deus. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele não podia ver aquelas pessoas necessitadas daquilo, sabendo que ele podia curar e não fazer nada. E ele curou. Então pense bem, Jesus não vai olhar a sua conta bancária, não vai olhar nada disso quando ele voltar. Ele vai olhar o teu coração. Seja próximo das pessoas. Se você pode ajudar, ajude as pessoas. Deus te prosperou, te deu aí uma promoção, te deu um mimo aí no final do mês, né? Te abençoou com um dinheirinho a mais, com uma condição melhor, fez você prosperar. Hoje você é um empresário, hoje você é bem de vida. Ajuda as pessoas que estão precisando. Veja, sempre vai ter alguém que está precisando. Divida as bênçãos que Deus deu na sua vida, porque quando você divide, com certeza Ele vai te prosperar mais, porque você está dividindo, você está ajudando. E isso quer dizer, você vai ter mais, porque você está ajudando as outras pessoas. E Deus está vendo isso. Ele está vendo que Ele está prosperando uma pessoa que está ajudando um necessitado, que está ajudando um doente, que está ajudando uma instituição. Isso é muito importante, acessibilidade. Seja acessível a essas pessoas, deixe as pessoas chegar perto de você, olhe o problema delas. Você não vai curar, é lógico, você não tem dom de cura, mas você pode de alguma forma ajudar. Pensa nisso, nós viemos para servir as pessoas. Jesus saiu do trono de glória que ele estava e ele veio aqui para servir. A Bíblia está aqui, os evangelhos. Quantos ele serviu? Jesus veio para servir e ele deixou uma lição para nós. Nós temos que servir. A gente não tem que chegar numa igreja, num lugar e querer ser servido, sentar no melhor lugar e querer ser servido. Não. Nós viemos para servir. E tem uma passagem que também que eu separei aqui, se eu achar fácil eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que o homem pode fazer para você? Você está em Cristo? O homem não tem poder nenhum sobre você. Amém? Você está em Cristo? É Cristo que tem poder sobre você. Amém? E vamos estar aí, ó. Deus abençoou? Vamos abençoar? Vamos abençoar? Nós não vamos levar nada dessa terra.
nós não vamos levar nada dessa terra. Às vezes as pessoas falam assim para mim assim, olha, nem a roupa a gente escolhe, não escolhe mesmo. Não vamos levar nada dessa terra, porque você vai ficar preso, apegado a uma coisa que você não vai levar. Para quê? A gente nasce sem nada, passa a vida lutando por uma coisa que quando a gente morrer a gente não vai levar. Entende aí? Você não vai levar nada. Não se desespere com o dia de amanhã. Se você puder dividir hoje, divida hoje. A palavra fala, amanhã não nos pertence. Se você tem fé, Deus vai prover. Porque a palavra fala, Deus proverá. Não tenha medo de abençoar, porque Deus proverá na sua vida. Olha Jesus aqui, ó, perto de todas as pessoas que muitos queriam distância. Ele perto das pessoas, abençoando as pessoas. Seja curado, seja curado, seja curado. Abençoa, abençoa. Estenda as suas mãos, abençoa, abençoa. Nós estamos passando dias difíceis. Em nome de Jesus, nós vamos vencer esse mundo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra possa entrar no coração de vocês, fazer uma morada linda e que vocês possam compartilhar essa mensagem. Vai ser uma bênção na vida de vocês, é uma bênção na minha vida também. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.